Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor lhe conceda nesse início da semana, nesse segundo dia da semana, segunda-feira, que Deus lhe conceda vitória, graça, bênção, cura, libertação. E minha oração, já desde manhã, de madrugada, é que Deus venha te convencer, principalmente convencer aqueles que ainda não decidiram confessar quem é o seu ou teu Salvador. Eu confesso que o meu Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. A Ele todos os dias eu entrego a minha alma, meu corpo, meu espírito, aquele que me gerou e aquele que sempre me concede alegria e a certeza que um dia, isso há de acontecer muito em breve, meus queridos, vamos todos nós estarmos juntos, povoando o céu com Ele. Essa é a alegria que arde meu coração. Que esta palavra, essa pequena reflexão aqui, que é um alerta para aqueles que já começaram, para aqueles que, por exemplo, ontem, domingo, confessou que Jesus é o teu Salvador, eu aceitando, seguir a palavra, como discípulo do Senhor Jesus. Não se afaste por ninguém e por nada da presença do nosso Deus. Eu oro para que seus pés permaneçam firmes na casa de oração na qual Deus te plantou. Gente, nós estamos vivendo uma época, e eu vou fazer esse comentário sobre uma pequena pesquisa, e me chamou muita atenção, e me fez lembrar dessa passagem no livro de Daniel capítulo 6. Livro de Daniel capítulo 6, mas eu separei o 27, que diz o seguinte: Deus, Ele livra e salva. Deus nos livra e nos salva. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Grave isso. Deus foi quem livrou Daniel do poder dos leões. Há uma recente pesquisa feita nos Estados Unidos e trazendo um alerta para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E dentro destas estatísticas aproximadas, há um comentário lá, e acredito que seja de grande reverência a gente parar para pensar, a gente trazer à tona essa explicação, melhor falando, tá? E colocando você a par de coisas que são tão evidentes, não só lá como aqui no Brasil. Eu acredito que dessa forma você vai entender melhor. E essas estatísticas fala sobre o novo convertido, fala do simpatizante. De 1 a 5 meses, essas pessoas, tanto aquele que é simpatizante ou aquele que de fato é o novo convertido, ele consegue permanecer de 1 a 5 meses. E aí me faz lembrar que falta muitas vezes a integração, falta muitas vezes o acompanhamento de um discipulador. Alguém que vai ajudar em todas as fases, como recém-nascido, esse crescimento a ponto de ter raízes profundas nesta casa de oração. Pois bem, o recém-então convertido, segundo essa pesquisa, dura de 1 a 2 anos. Mas aquele fiel, aquele fiel médio, dura de 3 a 5 anos numa igreja e depois começa a ter essa mudança de igreja. E aí me chamou a atenção, o que faz essas pessoas, o simpatizante, o novo convertido, ou essa pessoa que às vezes dura de 3 a 5 anos numa igreja e depois começa a mudar de igreja em igreja. E eu comecei a trazer à tona muitas coisas que até o dia de hoje eu venho observando. Hoje mesmo, nessa nova geografia que nós estamos vivendo, a gente vê que muitas vezes essa caminhada se torna uma caminhada esporádica, né? Ou então essa caminhada pode até durar algum tempo, muito tempo, mas não é esse tempo que a Bíblia fala, ser fiel até a morte.
e dar-lhe-ei a coroa da vida eterna. Então, parece que algum momento dessa caminhada, essa pessoa fala, não vale mais a pena congregar, cultuar, servir a Deus. Pois bem, então tem aqueles ainda que já até colocou a mão no arado, sabe, funciona, transpira, ora, adora, jejua e até dá frutos, conforme João capítulo 15. Mas a verdade é que 40% dessas pessoas, de acordo com essa pesquisa americana, essas pessoas saem da igreja porque são desagradas ou estão desgostosas com algum acontecimento e muitas delas insatisfeitas, gente. Pensa nisso. Aí, esses são dois elementos que devem, sabe, estar ausente na sua, na minha, sabe, em nossa vida. Qual? Desagradas, ou seja, pessoas que ficam desgostosas e insatisfeitas. Mas com quem e com quem? Eu fiz uma escolha de servir ao Senhor Jesus até aquele grande dia, sem olhar situações que, claro, se eu tomar como base isso, eu não sairia do meu lar para cultuar, para congregar, para falar da palavra, como hoje eu estou fazendo aqui, numa rede que eu sei que alcança muitas pessoas, pela qual o Espírito de Deus marca, e marcando, dá atenção à palavra que está sendo agora colocada aí para mim, para você, para a gente pensar, analisar e fazer a melhor escolha. Então eu repito, esses dois elementos aqui, que não devem, sabe? Aliás, que devem, melhor dizendo, devem estar ausente em nossas vidas em qualquer situação. Aí vem família, trabalho, relacionamento, igreja. Se de fato você tem Deus, eu tenho Deus, servimos um Deus verdadeiro, não podemos jamais ficar insatisfeitos, porque em Cristo somos completos. Então, aí que está a questão. Quem que vai completar? Quem que vai nos completar? Jesus Cristo. Ele que vai trazer essa alegria, é Ele que vai atuar nas nossas vidas, até porque, se você nunca leu, mas leia, e toma posse o que está escrito em João capítulo 15, verso 11, porque aí você vai perceber quem completa, quem é que precisa completar. Muitas vezes, sabe, essa lacuna, muitas vezes essa insatisfação, esse desgosto, que infelizmente você acaba tendo porque está observando o erro do teu irmão ou da tua irmã. Oh, pensa nisso. Então João capítulo 15, 11 diz, tenho-lhes dito estas palavras. Jesus diz isso claramente para mim e para você nessa manhã. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria, alegria de quem? Do pastor? Do dirigente dessa congregação? Daquele que é o líder da mocidade, o regente do coral, o diácono, que nos recebe logo na entrada da porta da igreja, muitas vezes passou uma dificuldade muito grande no seu dia, no seu lar, não está lá com aquele sorriso, e você acha que é com você? Não, não, não. Aqui Jesus é claro, eu gosto dessa palavra, porque ele mostra para mim e para você o que eu preciso, o que você precisa neste dia para entender que quem de fato vai firmar os seus pés na rocha é Ele, lhe dando a alegria de servir a Ele neste momento, nessa terra, e esperando aquele grande dia para servi-lo, para todos sempre, toda a eternidade. Então Jesus diz, e é claro para mim e para você, ele diz, tenho-lhes dito estas palavras, gente, para que a minha alegria esteja com vocês, e que a alegria de vocês seja completa. Aleluia. A alegria do Senhor, nossa força é. Então, aí vem a questão, que de uma forma que não tem nem como explicar, muitos daqueles que dizem ser crente na pessoa de Jesus, dizem ser discípulo do Senhor Jesus. Hoje, gente, tem muitos que nem acreditam mais em Deus, e são movidos então pelas suas próprias emoções. E alguns deles até falam, e você já deve ter ouvido muitos falar sobre, sabe, essa posição que eles tomam. Olha, Deus me disse para ir para outro lugar.
É Deus que me colocou aqui, e é Deus que está falando que eu tenho que ir para aquele lugar, para aquela região, enfim. Né? Quando Deus, na verdade, não mandou eles irem para lá. Aí você tem que trazer à tona o que Jesus diz em João 15:5, por exemplo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, olha aí, Jesus permanecendo nesta pessoa, esta pessoa dará muito fruto. Dá muito fruto. Pois sem mim, vocês nada podem fazer. Ou não podem fazer coisa alguma. João 15, verso 5. Então, assim, querido, Deus muda. Assim Deus muda constantemente esse tipo de pensamento que muitas vezes está ligado a apenas uma questão emocional, porque não gostou, porque não tem evidência, porque não tem um destaque, porque não está sentado lá no púlpito, porque não tem uma oportunidade. Então esta palavra faz que essa pessoa entenda em quem ela deve permanecer, para que venha gerar frutos, e frutos que permaneçam. Então milhares e milhares de pessoas em todo esse globo estão cansadas ou cansados das suas, modo de falar, igreja, das quais pertence, porque não colocam em prática esses 2 versículos já aqui citados. Hoje aqui, mas amanhã já está em outro lugar. Sem nunca lutar, resistir às imperfeições. Vou repetir. Hoje aqui, lá amanhã e já em outro lugar. Sem nunca lutar e resistir às imperfeições, dificuldades, incontabilidade, incompatibilidade, melhor falando, característica dos outros, ou aspecto, ou espectro, melhor falando, de si mesmo. E assim eu devo dizer. Então comece a pensar um pouquinho, porque aí você vai observar que estas pessoas, uma vez contaminadas com esse sentimento, ela começa a querer contaminar as outras pessoas com a mesma mentalidade, dizendo para um para outro sobre a sua insatisfação por não ter resistência e não se manter fiel a quem te chamou e a quem te escolheu e deu sua vida por você naquela cruz. Você tem que começar a parar para pensar que vai chegar uma hora que não vai haver lugar nenhum para você mais. Você não vai se ver se encaixando, porque a sua resistência zero. Você não consegue se enxergar em lugar para começar do zero em lugar nenhum, porque aonde você for, você terá que dar ou ter, né, algum resultado de confiança àquela nova liderança. E aí começa todo um processo que você fala, aqui é a mesma coisa, não vou ficar aqui. Aí contamina outras pessoas, e não é isso que Deus quer de mim, de você, de ninguém. Vamos permanecer fiel, servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí vem a questão. A verdadeira conversão, gente, a verdadeira conversão significa, em primeiro lugar, fidelidade. Como é descrito, por exemplo, no livro de Daniel. Daniel, que foi fiel, graças a Deus, em todas as coisas, e até mesmo como estrangeiro na administração de um reino que não era dele, que ele não pertencia, como está em Daniel capítulo 6. E lá diz, principalmente no verso 4, diante disso, os supervisores, os invejosos e os satrapas procuravam motivos, olha, vê se te lembra alguma coisa, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada, segundo o texto, conseguiram e não puderam achar nele falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Te lembra alguma coisa agora? Esse é um exemplo para mim e para você. E nós estamos caminhando para Nova Jerusalém. Somos tirados de um lugar, tirados das trevas, colocados na luz. Oh, aleluia! E agora estão rumo à Nova Jerusalém celestial. Hoje, gente, a lealdade, meu Deus, só é encontrada, infelizmente,
Se alguns aí, sabe, procuram ser elogiado, se alguns aí estão, sabe, numa situação de prosperidade neste lugar ou nesta casa de oração, caso contrário, perde-se o que? A paciência e foge daquele lugar. Não tem como essa pessoa ser modelada, lapidada através da palavra do Senhor, porque ela pode te moldar, principalmente o caráter, o mau caráter. E aí que está a guerra, aí que está a luta. É onde vem a transformação. Quando você recebe a palavra, em vez disso, o que acontece com essas pessoas? E aí você vai entendendo, porque como no começo eu falando, que dura 1 a 5 meses, às vezes de 3, 4, enfim, e tem esses altos e baixos, porque surge muitas vezes a inveja, e esta inveja ela surge quando o outro, o discípulo do Senhor Jesus, se mantém fiel, dando mais fruto do que aquela própria pessoa que está descontente, desgostosa. E aí surge outra coisa pior, que começa agora a criar dentro daquele ambiente a ideia que Deus não está com aquela ou com aquele, mas estando com essa, vai saindo agora de redil em redil, batendo nas portas de outras igrejas, dizendo: Deus me enviou, Deus tem para com a minha vida uma grande obra, mas por trás disso, infelizmente, surge esta inveja. E essas pessoas acabam ficando frustrados. E só vai surgindo na cabeça dessa pessoa algum pensamento que ninguém o vê, ninguém está vendo. Oh, enquanto Deus, de fato, aí surge essa palavra, enquanto Deus, de fato, meu querido, ainda na verdade não lhe promoveu, porque precisa ter transformação nesta área da questão do caráter moral. Quando você retorna à palavra do Senhor, principalmente sobre Daniel, ele soube que seus inimigos criou uma grande cilada, e dentro dessa cilada foram atingindo uma área que muitas vezes tentam te atingir, porque está lá em Daniel 6,10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde a janela ele olhava e davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. O que lhe falta, o que nos falta, é esta comunhão. Esse momento de você dobrar o joelho, de você orar, ligar seu pensamento no trono da graça. Ele podia ir lá reclamar, chorar. Meu Deus, o Senhor me trouxe para este lugar. Estão neste lugar, olha agora, que estão planejando. Querem, na verdade, tirar minha vida. Não. Quando, gente, o texto nos leva um pouquinho à frente, depois de todo acontecido, ele foi denunciado, foi preso, jogado às covas dos leões. E o rei, o rei naquela época, quando se aproximou da cova, ele ainda clama e chama: Daniel, com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, aleluia. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, olha bem, continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel 6,20. Oh, meu Deus, quando você avança um pouco mais, lá no 26, ele declara algo que de fato aconteceu pelo testemunho, pelo livramento, por tudo que Deus fez pela vida deste homem em servir a Deus, mesmo em terras distantes, mesmo estando num reino que não se invocava a Deus, que não adorava a Deus. Deus o protegeu, Deus o guardou lá nas covas dos leões. Ele não foi, liberto, ele não se tornou livre de não ter sido lançado, mas lá dentro Deus o livrou, trazendo um grande testemunho de quem é Deus na vida daqueles que é fiel, como eu declarei, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aí
o rei, após saber que Deus o protegeu, que guardou, a gente sabe que a história diz que todos aqueles que foram seus inimigos foram lançados, chegaram lá embaixo. Acredito que os animais estavam dias em dias sem se alimentar, mas o texto diz tudo isso. Olha só como Deus protegeu e ainda eliminou de uma vez por todas os inimigos de Daniel. Por quê? Porque ele servia a Deus continuamente, porque ele buscava o Senhor 3 vezes por dia, porque ele adorava o Deus verdadeiro, pela qual nós somos chamados também ao invocar e adorar na beleza da sua santidade. Aí o rei, estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam, reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Eita Deus! E a palavra fechando para mim e para você, meu querido, para não desistir por ninguém, por calúnia, por mentira, por fofoca, porque alguém pegou o microfone e falou: olha, a partir de hoje você fique sentado aí, adorando, servindo a Deus. Olha só, mas é uma atitude desta pessoa, deste líder, enfim. Mas vem cá, quem morreu por ti? Quem derramou um sangue precioso, santo? Um sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então permaneça fiel, porque Deus pode sim reverter qualquer que seja a situação que você esteja vivendo. Se esta estatística, como eu falei no começo, ela traz à tona esse número, não quer dizer que você está incluso, eu incluso, nós incluso. Não. Podemos neste dia fazer toda a diferença. Por quê? Porque Deus, segundo Daniel 6,27, Ele livra, Ele salva, Ele Deus, aleluia, faz sinais, maravilhas dos céus e na terra. E Ele livrou Daniel do poder dos leões, está te livrando hoje de tudo aquilo que se levantou contra a tua salvação, contra a tua família, teus negócios. Tudo aquilo que você tem se dedicado com coração agradecido, de colocar diante de Deus como primícias, falando: Deus, eu te louvo, eu te agradeço por todo o recurso, pela prosperidade, pela saúde, pela salvação da minha família. Pode sim alguém se levantar como se levantou aqui contra Daniel, mas eu gosto de falar e vou falar agora. Gente, agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Então tome posse, sabe, desta palavra que Deus está trazendo como uma palavra profética ao teu coração. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, aleluia. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele te livra de toda má língua. Ele te livra dessa doença, se você colocar agora a sua vida no altar, entregando, dizendo: Senhor, Tu és meu Salvador. Ele é soberano, Ele é que detém a vida. E a vida, não só minha, mas de todos nós, está nas mãos daquele que nos gerou. Ele sabe o momento exato da sua partida para se encontrar com Ele. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrar com seu Deus. Prepara-te, coloca o teu nome, para que você possa se encontrar com Deus. Que esta oração, que esta palavra, que esta meditação, que eu estou aqui diante de Deus, nos colocando, ela possa realmente trazer um grande testemunho para muitas pessoas achar o caminho. O caminho tem nome, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Quem vos fala é seu amigo de sempre, Paulo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Eu creio que até meus amigos de São Paulo, Osasco, pessoas de Deus, podem aí me ajudar a compartilhar esta palavra. Nossos amigos, irmãos, servos de Deus aqui do Paraná também. Fique à vontade, porque o meu intuito é apenas fazer você pensar como eu.
na palavra de Deus, se agarrar nela, porque o grande dia se aproxima. A porta, gente, ainda está aberta, mas ela vai se fechar. E eu oro para que você esteja do lado de dentro. Oh, glória a Deus! E juntos vamos celebrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Shalom!